Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Conexão Implanta, o podcast dedicado aos conselhos profissionais, ao pessoal de gestão, governança, então, para todo o ecossistema de conselhos. Hoje eu tenho um tema aqui muito legal, muito oportuno, interessante: governança pública. Vamos tratar aqui, de fato, esse tema tão fundamental para os conselhos. E, mais uma vez aqui, eu tenho a alegria de anunciar meu amigo Tiago Ribeiro aqui, mais uma vez com a gente. O Tiago, que é administrador e é especialista em governança, em gestão da estratégia, segurança da informação, gestão de riscos, mais de 20 anos de experiência profissional. Tem alguns dados que a gente oculta um pouquinho, né, Tiagão? Quando a gente tem mais um par de décadas assim, mas o Tiago é um profissional super destacado, já passou aí, tem experiências pelo CalBR, hoje está na ANA, Agência Nacional de Águas, não é isso? Então, Tiago, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Conexão Implanta. Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui para a gente poder conversar mais um pouco e novamente com um tema tão profícuo, um tema tão aderente ao nosso contexto de atuação dos conselhos profissionais, né? Legal, Tiago. Eu já quero iniciar, assim, de bate-pronto. De fato, quando a gente fala em governança, nós estamos falando em quê? O que é esse assunto tão abordado? Vamos começar com o conceito de governança aí para todos os colegas que estão nos ouvindo. Normalmente, quando a gente fala de governança, as pessoas assustam, né? Governança pode soar complexo, pesado, ou até mesmo algo ali que engessa o processo de atuação, especialmente em organizações como os conselhos profissionais. Mas, na prática, a governança nada mais é do que a estruturação adequada do processo decisório dentro das organizações. A gente conseguir ter ali fluxos, mecanismos, estruturas que viabilize que haja realmente um trabalho dentro dos conselhos, especialmente, focado na entrega de valor para a sociedade, para os profissionais, de uma maneira que a gente consiga minimamente garantir, enquanto sociedade, que estamos tendo os nossos interesses atendidos no âmbito da atuação no interesse público, né? Então, de alguma forma, a governança permeia toda a organização. Esse assunto, ele voltou, é um assunto que sempre, os últimos anos, vem ganhando destaque, mas ele voltou com mais força agora. E o que você poderia nos dizer, assim, pela sua experiência, o que você detecta, o que você percebe de maiores fragilidades ou desafios de governança específico aí, talvez possa um sobrevoo mais geral, mas naturalmente caindo aí no caso dos conselhos profissionais. As práticas de governança, elas exigem um esforço institucional para que elas sejam adequadamente estruturadas. Então, quando você fala em governança, de fato, há sim a necessidade de que seja feita uma estruturação mínima para que se atendam ali os critérios e que sejam estabelecidas as condições para que a organização cumpra tanto o que está previsto no âmbito da legislação, como que está previsto pensando em boas práticas, né, em relação à governança. A governança não existe apenas no ambiente público, né? A governança ela abrange todas as organizações, mas especialmente dentro, né, da área pública, é importante que essas práticas estejam muito focadas nas necessidades do cidadão. Então, uma das principais fragilidades que a gente costuma ver com frequência, e infelizmente nos conselhos isso também é uma realidade frequente, é o distanciamento da atuação da gestão dessas necessidades do cidadão, e a governança ela tem instrumentos para poder tentar trazer a atuação institucional para mais perto dessas necessidades, e ao mesmo tempo ali o caminho de volta, né? A falta de transparência, a falta de prestação de contas em relação aos resultados alcançados pelas organizações na busca desse atendimento das necessidades dos cidadãos, né? Então, essas grandes fragilidades, né, esse grande grupo de fragilidades, que é se distanciar ali das necessidades e ao mesmo tempo esquecer ou ser relapso ali na prestação de contas, né, e na transparência em relação aos atos que são realizados, são talvez as fragilidades que mais ficam evidentes quando a gente observa que não há uma governança adequadamente estruturada, né? Então, processos de gestão que não são participativos, que não envolvem as pessoas ou que não buscam conhecer a real necessidade do cidadão, tampouco trazem para ele ali o feedback em relação ao que está acontecendo nos conselhos, são problemas que deixam bem evidente
cientes os desafios de governança existentes nas organizações e especialmente no caso dos conselhos profissionais. Mas existem outros elementos. E aí, obviamente, à medida que você vai se aprofundando no tema, a gente vai identificando ali pontos-chave que precisam realmente de algum acompanhamento mais específico. Então vamos exatamente para esse passo. Quais são esses pontos-chaves que, na sua visão, são mais desafiadores ou são mais evidentes no caso dos conselhos profissionais? Quais são talvez essas práticas ou algumas deficiências que você, pela sua experiência, você enxerga como oportunidade de melhoria? Bom, olhando até mesmo pelos acórdãos do TCU, que são direcionados ali aos conselhos, né? E é o que a gente percebe por meio dos relatórios de gestão e dos portais de transparência dos conselhos, a gente consegue ver que nós temos desafios em frentes como, por exemplo, contratações, né, o cumprimento da legislação, a forma como é feita a contratação, o rito adequado para as contratações, a parte de integridade. E aí, quando a gente entra em integridade, há um leque grande, né, que vem desde a conformidade aos normativos, né, a gente sabe o peso que vem junto de uma autarquia federal, né, em relação a todo o conjunto de normativos que são obrigatórios de serem cumpridos em várias frentes, por exemplo, orçamento e patrimônio, gestão de pessoas, ética, né? Então, é um conjunto de ações ali na parte de integridade que precisa ser muito bem tratado, e a gente tem visto de forma recorrente, inclusive, muitos casos de assédio, casos de nepotismo, situações que nos conselhos acabam trazendo ali uma percepção por parte da sociedade, dos profissionais, que afasta a credibilidade da importante atuação desses órgãos ali dentro da esfera pública, né? Mas também existem alguns aspectos mais estruturantes. E aqui eu destaco a própria falta de planejamento estratégico, né? É muito comum que a gente encontre dentro dos conselhos um processo de fazejamento orçamentário, né? Você precisa estruturar um orçamento para poder iniciar a execução das ações dentro do ano, e você estrutura ali, às vezes, um plano para poder estabelecer o orçamento. Não há realmente um processo em que a organização avalia quais são suas prioridades, identifica onde são os pontos de atuação críticos, verifica os seus pontos fortes, seus pontos fracos, aquilo que precisa ser aprimorado para poder, a partir daí, pensar em médio prazo ali, quais são os seus focos de atuação para colocar energia e direcionar realmente pensando em resultados, né? E a consequência de não se ter um planejamento mais imediato é você não conseguir medir resultado. Se você não sabe para onde você está indo, você não consegue avaliar se você chegou ou não lá. Então, essa falta de análise em relação aos resultados alcançados fica muito evidente também em muitos conselhos profissionais ainda. Essa questão sua, essa questão abordada do alinhamento com o interesse público é bem interessante. Eu vejo bastante confusão sobre o principal dos conselhos, ou seja, para quem essa governança e essa prestação de contas ela precisa ser endereçada. Ou seja, qual é o público principal? São os profissionais registrados que pagam anuidade, as empresas registradas que pagam anuidade ou a própria sociedade? Como é que é a sua visão em relação a isso? Porque ainda vejo que há bastante confusão nessa leitura. A atuação dos conselhos está muito interligada à própria prática profissional, né? E a prática profissional no Brasil hoje, nas diversas profissões regulamentadas, tem ali estruturas que ficam, de alguma forma, em paralelo à própria atuação dos conselhos, né? Então a gente tem os conselhos profissionais, os sindicatos e as federações e as próprias associações ali que às vezes estão nichadas dentro das próprias profissões, né? Então tem grupos específicos de profissionais com associações específicas ali atuando de acordo com seus interesses. E essa distinção ela é muito importante, porque o conselho, de fato, atua na defesa do interesse da sociedade em relação ao exercício profissional. E isso implica, muitas vezes, na necessidade de você fiscalizar o próprio profissional. Entretanto, pela própria característica desses sistemas profissionais, quem elege
né, os plenários e os conselhos são esses mesmos profissionais. Então é realmente uma dualidade ali, essa questão da determinação de quem é o principal interessado da atuação dos conselhos, porque quem paga a anuidade que financia a atuação dos profissionais é quem realmente é o alvo, né, ali em relação à fiscalização, muitas vezes, claro que além das práticas ali, daqueles profissionais que atuam ilegalmente, mas de uma forma ou de outra os profissionais ainda são foco dessa própria atuação do conselho, né? Então há uma necessidade de um equilíbrio, muitas vezes, e de uma clareza em relação a, olha, o foco principal dos conselhos profissionais é atuar em defesa do interesse da sociedade. Mas também é do interesse da sociedade que hajam profissionais capacitados e qualificados, que haja um processo estruturado de defesa da ética profissional, que haja cada vez mais o fomento da atuação daqueles profissionais de uma maneira que a gente tenha disponibilidade desses perfis nas diversas necessidades enquanto sociedade. Então, equilibrar essa percepção de geração de valor é uma das responsabilidades, inclusive, da própria estrutura de governança dentro dos conselhos, né? De conseguir definir, olha, quem representa o principal enquanto sociedade, enquanto os principais interessados da atuação do conselho, mas também quem representa e de que forma há essa representação do interesse dos profissionais dentro do próprio conselho. Agora eu queria diferenciar governança e gestão. E às vezes há uma confusão sobre os papéis da governança e sobre os papéis da gestão. E eu percebo em alguns conselhos que se denomina gestão, o que na verdade é governança. Então esclarece para a gente aí, qual é a diferença, essa questão dessa separação de governança e gestão, e por que é importante saber essa diferenciação? Inevitavelmente, há uma área cinzenta na atuação de governança e gestão em que as coisas ficam muito próximas ou até se sobrepõem um pouco. Até aí é natural e é parte da autonomia de cada organização estabelecer, né, até que nível uma coisa interfere na outra. Mas claramente existe nos referenciais, tanto quando a gente analisa o que existe na academia quanto o que existe na legislação em relação a responsabilidades e os papéis de governança e de gestão. Governança, ela tem um papel direcionador. Então, a governança, ela é quem dá o norte, é quem estabelece realmente as prioridades, quem orienta qual é o rumo que a organização deve tomar. E, ao mesmo tempo, a partir desta orientação, ela vai acompanhar e avaliar se aquelas entregas que estão sendo realizadas estão aderentes à diretriz que foi estabelecida. Então, eu tenho ali um ciclo de atuação que vai desde o direcionamento das atividades até, assim, pensando em alcance de objetivos, né? O estabelecimento de metas e de pontos a serem alcançados, até a avaliação se as entregas recebidas estão realmente de acordo com aquilo que foi proposto e, eventualmente, uma determinação de correção de rumos ali, de ajuste e adequação dessas diretrizes iniciais. Já a gestão, ela tem um papel executivo. A gestão, ela tem um papel de fazer acontecer. Então, é a gestão que, a partir das diretrizes estabelecidas, vai construir um plano para que essas entregas aconteçam e vai viabilizar que essas entregas sejam realizadas da forma como foi estabelecido ali o critério dado pelas diretrizes de governança, né? Então, existe um processo de controle, um processo de avaliação minuciosa da execução para que seja feito realmente um controle se a execução está de acordo com o que foi determinado como diretriz pela governança. E aí é inerente que haja um processo de reporte, né? Um processo de prestação de contas, um processo de periódico ali de entrega de resultados para que seja feita a avaliação por parte da direção. Então, em essência, a principal diferença entre a atuação de governança e de gestão está relacionado a quem determina o que precisa ser alcançado enquanto resultado e quem realiza, executa as ações necessárias para se chegar naquele resultado, né? Então, essa sobreposição, ela não é saudável quando uma frente, né, impede a outra de realizar os seus papéis. Então, quando você tem uma governança muito focada na gestão, ela abre mão do seu papel de direcionar e de avaliar e acaba gastando energia e fôlego com a gestão, que muitas das vezes exige ali uma qualificação muito específica, né? Então, a gente sabe que dentro dos nossos processos de governança nos conselhos profissionais,
A alta administração, que realiza o papel ali de governança, muitas vezes é formado por profissionais todos de uma mesma área. E até aí tudo bem, quando você consegue ter esse processo de governança bem definido. Agora, se eu trago todo esse processo para dentro da gestão, eu acabo entrando em áreas em que exigiria ali um conhecimento específico para poder conseguir executar. Eu tenho que ter dentro do meu processo de gestão um controle próximo do orçamento, da estratégia, das operações finalísticas, da gestão de pessoas, da gestão dos recursos, né, da organização, então, da parte de controle interno, de integridade. Então, cada frente dessas de atuação tem a sua especificidade e precisa estar bem estruturada ali no âmbito da gestão, para poder contribuir realmente com o atingimento dos objetivos e das diretrizes estabelecidas pela governança. Então, essa separação de papéis é realmente muito importante. Eu tenho até um caso, um exemplo que eu passei nessa trajetória com conselhos profissionais, assumindo cargos de gestão, então naturalmente são cargos mais executivos. Algumas vezes eu sentava e discutia com a governança e eu em algumas vezes falava, olha, vamos lá, qual é a diretriz? E muitas vezes a própria governança, membros da governança, sejam presidentes ou diretores, falam, não, mas a gente quer escutar de você qual é a sua sugestão. Eu falei, olha, mas eu tô aqui para executar o que vocês desejam, né? Então essa dúvida ou eu até diria esse desafio, né? Porque em muitos conselhos profissionais, como a gente diz, não são profissionais da área de gestão que entendem de mecanismos que envolvem a administração pública direta. Então existem um pouco desses desafios. Mas eu gostei da sua fala da questão dos planos, né? Então, por meio dos planos que há essa execução, que é feita a execução do direcionamento do que fora decidido aí pela governança. Mas você sabe, né, Tiago, que na administração pública não são poucos planos, né? É plano estratégico, é plano diretor de tecnologia da informação, é plano de auditoria interna, enfim, são dezenas de planos. E aí, quando a gente analisa uma categoria profissional, a gente vê um emaranhado de necessidades, de práticas de governança e de gestão que precisam ser implementadas. E eu vejo que essa estratégia de como conduzir o processo de governança fica um pouco nebuloso aí para muitos conselhos, né? Então eu queria escutar de você o que você vê como melhores práticas visando aí não só um conselho, mas a categoria como um todo. Por quê? Porque nós tivemos movimentos recentes, inclusive o acórdão do Tribunal de Contas 309 de 2026, que ele, vamos dizer assim, chancelou, solidificou e fortaleceu a necessidade, o protagonismo das categorias profissionais em trabalhar mais fortemente a sua unicidade e para que atuem em conjunto com um papel mais delineado do Conselho Federal na supervisão de toda a categoria. Então, frente a esse cenário, o que você percebe, como é que é a melhor forma de dar andamento aí nesse processo de governança? Uma coisa que é fato, consolidado dentro da estrutura dos conselhos profissionais, é que nós temos diferenças muito grandes. Nós temos conselhos e estruturas ali de conjuntos profissionais que são enormes, outros nem tanto, e até mesmo dentro dos próprios conjuntos profissionais ali, a gente percebe que nós temos alguns regionais, alguns estados que são muito grandes e outros nem tanto. Então, a gente precisa considerar que a governança ela tem que ser proporcional à própria estrutura da organização. Não adianta eu querer implementar o que tem de melhor prática em todas as áreas de governança numa estrutura que às vezes não tem condições de rodar, e isso a gente inviabilizaria realmente a atuação dos conselhos em algumas estruturas. Então, a gente precisa ter essa clareza de que há um ponto de equilíbrio ali, que há uma necessidade de uma análise crítica em relação à aplicação dos instrumentos de governança. E sem sombra de dúvidas, como você mesmo destacou em relação
ao que o TCU trouxe ali no Acordo 309, o Conselho Federal tem um papel importante nesse nivelamento dentro dos sistemas profissionais. Então, o papel do Conselho Federal na estruturação da governança é fundamental. Eu entendo que talvez seja a prática determinante em relação à qualidade das estruturas de governança, porque é mais frequente que conselhos um pouco maiores tenham ali já um foco, consigam direcionar energia para aprimorar os seus processos de governança. E que nos conselhos menores isso é desafiador. Então, quando a gente tem uma visão consolidada ali a partir de uma estruturação feita pelo federal, e essa estruturação ela pode tanto ser uma estruturação que considere a realidade nacional e traga ali modelos normativos, premissas, instrumentos que sejam aplicáveis de maneira uniforme em nível nacional, como também iniciativas em que o Conselho Federal apoie aqueles que têm maior dificuldade em conseguir implementar essas iniciativas de governança. E ali direcione esforço, talvez de forma nichada, né? Para aqueles conselhos que têm mais dificuldade ou têm menos estrutura para poder conseguir avançar com as suas práticas, né? Então, ambos os formatos permitem que haja um ganho enorme. E aí, por dois motivos, do meu ponto de vista. O primeiro é um ganho de eficiência, propriamente dito, né? Otimização de recurso, de esforço, né? E um outro aspecto diz respeito ao processo de construção colaborativa. Ainda que o federal seja ali, tem um papel relevante, né, precursor em relação a essa definição, se ele consegue fazer isso por um processo colaborativo, em que há discussão ampla, há possibilidade de participação, você tem um resultado, em geral, muito melhor do que quando você tenta estruturar sozinho. Então, esses dois pontos, no meu ponto de vista, reforçam um pouco do que o próprio TCU colocou ali no acórdão em relação a essa necessidade do protagonismo e da responsabilidade do Conselho Federal em conduzir essas ações de governança dentro dos seus sistemas profissionais ali específicos, né? Nada impede que a gente perceba e veja ações que às vezes fogem da curva, né? E a gente percebe que em muitos sistemas profissionais há conselhos que se destacam pelas suas boas práticas em relação à governança. Mas isso não pode ficar isolado. É interessante que hajam iniciativas para disseminar esse conhecimento, para que essas práticas possam ser trabalhadas de uma forma colaborativa dentro do próprio sistema profissional, como eventualmente até mesmo por meio de troca de experiências entre sistemas profissionais, né? A gente vê que tem muito conhecimento, sabe, muitas práticas de qualidade dentro dos conselhos e que às vezes ficam ali meio que escondidas em meio a todo o turbilhão de necessidades e das complexidades da atuação dos conselhos. Detalhe um pouquinho para a gente alguns exemplos, até para ficar um pouquinho mais claro para os colegas que nos veem, que nos escutam. Lembrando que a gente está no YouTube, mas também tem colegas que também estão nos escutando via Spotify, então você consegue acompanhar esse episódio tanto no YouTube quanto no Spotify, viu, gente? E queria que você desse exemplos assim, de práticas de governança que cairiam muito bem com essa visão sua de uma maneira colaborativa nacional, né? E essa questão que você colocou da otimização de recursos, isso é bem... Queria frisar aqui novamente, a gente já abordou isso em outros momentos, porque numa leitura mais rápida, se faz uma análise que os conselhos têm muito dinheiro, né? Então, no último, a gente estima, embora o último, por exemplo, o acórdão do TCU que avaliou exatamente as questões, deram uma receita total dos conselhos, se eu não me engano, um pouco superior a 8 bilhões, mas a gente sabe que tem recursos inclusive um alto valor de superávit financeiro nos conselhos, mas trazendo aí talvez o orçamento atual dos conselhos, a gente percebe que tranquilamente isso já superou 10 bilhões de orçamento aí dos conselhos. Então, quando você analisa o montante de recursos pela quantidade de conselhos, você daria um valor médio de orçamento relativamente alto.
Só que, como você próprio disse, a gente há uma discrepância muito grande. Porque nós temos conselhos, poucos conselhos, mais expressivos conselhos, que têm arrecadação que supera 500 milhões de reais por ano. 400 milhões de reais por ano. Outros 300 milhões de reais por ano. Conselhos individualmente. E nós estamos falando aí no Brasil inteiro, nós estamos falando aí de mais de 550 conselhos, né, Tiago? Então, e aí o que acontece? Só que a gente apresenta, inclusive nos cursos, num estudo que a Implanta fez, numa amostra de 395 conselhos, que 85% dos conselhos, 85% são conselhos de patamar médio, pequeno ou básico. E básico no sentido de ter, às vezes, menos do mínimo para se manter numa estrutura de padrão basilar. Ou seja, todo conselho precisa ter recursos para pessoal da área financeira, pessoal da área finalística, fiscalização, tem que ter recurso para manutenção de sede, tem que ter recurso. Então, se você colocar isso na ponta do lápis, alguns conselhos não tem nem recurso para fazer investimentos e tal. Então, nesse cenário, eu acho que essa abordagem nacional ela se acentua. Então, a necessidade se torna ainda mais premente de uma unicidade dentro das categorias profissionais. Então, frente a esse cenário, explica aí, passa para a gente aí algumas práticas de governança ou práticas de gestão que você vê assim, a maneira mais concreta que seria bastante efetiva nos conselhos. Se a gente for pegar a própria função, princípio ali dos conselhos federais, a própria normatização, que normalmente é realizada pelos conselhos federais, focando na atuação finalística, né, na atuação profissional, se a gente traz para o âmbito da governança, é uma forma da gente ter essa otimização de esforço, né? Então, por exemplo, normas relacionadas à gestão de riscos, normas de auditoria, código de ética e conduta, né, dentro da organização, são normas que não há necessidade de que cada um dos conselhos dentro daquele sistema tenha uma norma própria em relação a isso. É possível que a gente consiga estabelecer regramentos que alcancem com bastante assertividade a realidade da quase totalidade dos conselhos profissionais. E isso pode ser normatizado pelo federal. A gente pode, inclusive, trazer isso para um aspecto mais específico. Regras para gestão orçamentária financeira, normativos internos que estabeleçam ali procedimentos, né, para o processo de gestão contábil orçamentário, para processos de compras, né, de gestão de contratos. Isso também pode ser aplicado, eventualmente, considerando a área finalística, para processo de fiscalização, processos éticos, processo de atendimento, né? Então, é um conjunto de atividades que podem ser normatizadas em nível federal, claro que deixando espaço para autonomia da execução dentro de cada conselho regional ali, da melhor forma que couber, respeitada ali a sua autonomia, né? Mas, como o próprio TCU ressaltou, essa autonomia não pode ser confundida com independência, né? Então, há sim um caminho ali de estabelecer mecanismos que sejam aplicáveis para todos, né? Se a gente entra num aspecto um pouco mais operacional ali, e talvez entrando até nos planos, como você mencionou, se eu vou fazer o meu plano de contratações anual, por exemplo, e eventualmente identifico que a minha necessidade, a sua necessidade dos estados A, B, C, D e E ali estão convergentes, eventualmente vale a pena um esforço para uma contratação conjunta, que pode ser feita dentro dos instrumentos previstos na 14133 de várias formas diferentes, em que você otimiza os custos pelo ganho de escala, por exemplo. Então você consegue trazer ali com um processo de planejamento estruturado e feito de maneira colaborativa, né, em que eu tenha ali conhecimento dentro do próprio sistema de quais são as necessidades, e a gente consegue ter uma otimização de custos e de esforço de gestão dentro de um processo de compras, por exemplo. Isso também pode ser feito em processo de fiscalização. Tem regiões de divisa entre estados em que pode ser feito um esforço conjunto para que as ações de fiscalização
considerem ali a otimização das equipes, nos seus deslocamentos, nas suas estruturações de processos, né? Então, esse pensar coletivo, ele permite que você tenha ganhos significativos. E o Conselho Federal consegue fazer uma atuação que considere ali as características pontuais de cada necessidade e ainda assim você ter uma norma que seja aplicável para, né, de uma forma abrangente para todo o sistema profissional. Então, essas práticas de governança que são determinantes para você poder estabelecer referenciais mínimos, elas fazem com que haja um ganho muito grande em nível de maturidade, em nível de capacidade de governança, e é um esforço que você não necessariamente precisa imputar para que todos tenham ali uma replicação, às vezes, né, em 20 regionais, 25, né, regionais ou até mais, dependendo do sistema profissional, de você ter esforço das pessoas para fazer exatamente a mesma coisa. Vou ter uma norma de gestão de patrimônio, né? Uma norma de inventário, uma norma de avaliação de resultados, um plano de cargos que seja específico para aquela realidade, e às vezes você consegue ter soluções que podem ser aplicadas de forma abrangente para todos os regionais ali dentro daquele sistema profissional. Então, aqui, claro, é preciso avaliar quais são as prioridades, qual é o nível de maturidade das práticas específicas, né? Ter um bom diagnóstico permite entender quais são os pontos que a gente precisa atacar primeiro, e, ao mesmo tempo, é um pouco do que a gente percebe e observa que tem sido feito em outras esferas, né, do poder público. Algumas ações possuem uma capacidade exponencial de gerar impacto. Então, escolhendo bem, às vezes você tem um esforço relativamente pequeno para conseguir mudanças e resultados muito significativos. Então, essa análise crítica também é importante e pode contribuir para que essas ações que são feitas e capitaneadas eventualmente ali pelo próprio federal possam alcançar resultados ainda melhores. Muito bom. Eu queria que você abordasse um pouco aqueles regionais ou federal que gostariam ou que desejam isso. Eu sei que para os federais isso é mais comum, até por um questionário integrado do Tribunal de Contas da União, o IESGO, que é um questionário integrado que envolve governança, mas também inovação, sustentabilidade. Mas explica um pouquinho, um pouco desse questionário e como que os conselhos que queiram fazer esse diagnóstico de governança, de práticas de governança, também tem alguns aspectos de gestão no próprio questionário, podem fazer até para direcionar seus esforços e, na verdade, avaliar aonde está e para onde deseja ir. O IESGO é um instrumento de diagnóstico excepcional. Inclusive, se nós formos observar, né, recentemente nós tivemos aí a aprovação de uma norma pela BNT, né, a NBR, específica para governança dentro do setor público. E ela tem uma similaridade muito grande com o próprio IESGO. Então, a gente percebe o nível de maturidade que esse instrumento que o TCU aplica desde 2006, 2007, chegou realmente pensando na realidade das práticas de governança e de gestão pública. Então, quando a gente pensa numa forma de realizar um diagnóstico e entender, olha, em que nível o meu conselho está em relação às boas práticas de governança, as boas práticas de gestão, sem dúvidas a aplicação do IESGO é uma ferramenta assim, de grande valor, né? O IESGO ele é um instrumento robusto e ele foi direcionado inicialmente pelo TCU apenas para os conselhos federais. Mas não há impedimento nenhum de que seja feito esse mesmo diagnóstico em nível regional, né? Lá no próprio site do TCU há uma página específica que traz esse instrumento detalhado, inclusive com a planilha já prontinha para fazer o preenchimento desse diagnóstico, você conseguir ali fazer uma análise crítica em relação a essa aplicabilidade dentro dos seus conselhos. Às vezes, a terminologia é muito específica, né? Então realmente talvez não seja palatável para todos os profissionais ali ou para todos os níveis hierárquicos dentro do conselho, mas com algum esforço ali para compreensão e análise, você consegue aplicar esse instrumento com muita assertividade. E ele pode ser aplicado até
com algum foco, né? Então, se a gente já percebeu dentro dos nossos diagnósticos internos de que nós temos um desafio relacionado, por exemplo, à parte de gestão de pessoas, eu tenho uma seção específica dentro do IESGO que trata da governança da gestão de pessoas. Então, eventualmente, eu não preciso aplicar o questionário inteiro, fazer um diagnóstico de todos os itens. Se eu não me engano, são quase 600 questões dentro do IESGO para você fazer ali uma avaliação em relação aos seus instrumentos de governança e de gestão. Mas você pode dar aquele recorte para onde dói. E, sem sombra de dúvidas, você já vai ter ali um mapeamento bem relevante, bem significativo de por onde começar, de onde colocar a energia, né? Um outro aspecto que eu gosto bastante da estrutura como o IESGO foi concebido é a possibilidade de você realizar um comparativo, um benchmark. Então, a gente tem ali indicadores prontos, que são mensurados por uma metodologia robusta, que tem ali uma divulgação e uma transparência que é feita pelo TCU com muita assertividade. O desafio talvez seja a periodicidade, né? O IESGO ainda é um instrumento que é aplicado ali com intervalos a cada 3 anos, mais ou menos. Então não traz ali indicadores que a gente tenha dados com uma atualização de uma periodicidade de atualização muito grande. Mas como referencial, como norte, muitos indicadores que normalmente a gente tem dificuldade de conseguir encontrar sozinhos ali no nosso dia a dia, quando eu penso em práticas de governança e de gestão, eu já tenho ali indicadores que servem como referenciais e que mostram pra gente, olha, tá aqui um bom sinal, né, de se estamos indo no caminho certo ou não, ou de onde podemos evoluir ou não. Então, eu acredito que, como ferramenta de diagnóstico, o IESGO pode ser aplicado para 100% dos conselhos. Tomado esses cuidados ali quanto à proporcionalidade, quanto a foco e a diretriz. E essa aplicabilidade traz um ganho e otimiza muito os esforços de gestão. Porque a adoção de práticas de governança e gestão, elas estão muito focadas em cultura organizacional. E cultura organizacional você não muda de um dia para o outro. Existem sim elementos que você vai conseguir trazer ganhos. Olha, estruturei a norma, publiquei a norma. Ótimo, check lá no questionário. Mas aplicá-la exige um caminho, exige um processo. Então você consegue chegar num determinado patamar de governança e gestão com esforço pontual. Quando eu digo pontual, assim, que não exige um processo mais longo de implementação e de avaliação. Às vezes ali com um grupo de trabalho, com uma ação focada, você consegue já atender os critérios, os requisitos para cumprimento de uma determinada boa prática. Mas aquilo que exige uma implementação efetiva sempre vai ter ali um processo de cultura por trás, e isso exige tempo, né? Então esse esforço precisa ser considerado também quando a gente faz essa análise, esse diagnóstico e essa prioridade. O cuidado também é o seguinte: não dá para usar o IESGO como meta. O objetivo não pode ser alcançar X pontos no IESGO sem uma avaliação crítica do que é realmente aplicável, do que é a prioridade para o conselho. É relevante que você evolua suas práticas de governança e gestão, sem sombra de dúvidas. Mas essas práticas de governança e gestão precisam potencializar a capacidade do conselho de gerar resultados para quem realmente o público, o foco de atuação do conselho. Então, se as minhas práticas de governança e gestão estão sendo um fim em si mesmo, para eu poder ter lá um número bonito, para eu poder ter lá um indicador legal, para poder mostrar e colocar no relatório de gestão, se isso não se reflete em resultado efetivo lá para quem realmente está aguardando o balcão do conselho atendimento, está precisando ali de uma atuação tempestiva ali do conselho, então não faz sentido. Então, Thiago, eu vou fazer uma provocação aqui, porque a gente gosta lá na Implanta de fato, apresentar ferramentas bastante objetivas e que, de fato, ajudem os conselhos. E o IESGO eu acho que é uma ferramenta sensacional. Mas, como você diz, e a gente está fazendo um estudo interno, e assim, se eu não me engano, são dezenas de blocos, se eu não me engano, são 100 questões, são 495 subquestões, que apontam exatamente qual é o entendimento, se aquela questão, ou vamos dizer assim, mais diretamente, aquela prática, seja de governança ou gestão, ela é de fato aprimorada ou não é dentro do IESGO. Mas cá entre nós, né? Responder 495 subquestões para um conselho, para que na média dos conselhos que tem uma estrutura relativamente
vamos dizer assim, pequena, é um desafio. Então, estou colocando aqui um desafio, a gente vai ter, e aproveitar e fazer um convite para todos os amigos, os colegas, a gente vai ter o Summit de Governança e Gestão, inclusive o Thiago vai estar presente com um assunto bem legal, que eu quero fazer uma pergunta para ele sobre isso, que é pensar nesses desafios, melhores práticas e estruturas que envolvem governança. Vai dar uma palestra legal para a gente lá no Summit. O Summit vai ser dia 5, 6 e 7 de agosto. Nós vamos atuar no Summit. Vai ser um evento que a gente tá muito animado. Então, vão ter diversos especialistas, professores, técnicos, onde a gente vai abordar assuntos desde planejamento até não só o que fazer, mas o como fazer. Vamos ter uma parte de um laboratório de tecnologia, onde a gente vai apresentar vários cases e tecnologias específicas, vamos ter casos de sucesso dos conselhos. Então, assim, vai ser um evento bem legal, teremos a presença do Thiago e um ponto aqui que eu quero colocar é a gente desenvolver uma espécie de um diagnóstico inicial focado no IESGO, sabe, Thiago? Uma espécie de um agente que dê para os conselhos um olhar de governança, nem que seja inicial, nem que seja primário, para que ele inicie de uma maneira estruturada quais são os passos que precisam ser dados. Então, mais uma vez, fica o convite, a gente aguarda todos vocês no nosso evento, 5, 6 e 7 em Brasília. E aí eu faço a pergunta para o Thiago, porque uma coisa que eu percebo que faz um grande diferencial, porque o que fazer todo mundo quer. Ah, legal, vamos acelerar isso, vamos fazer o plano tal, vamos fazer compras centralizadas, mas a gente sabe que precisa de ter práticas de governança ou estruturas, mais especificamente estruturas internas dentro de um Conselho Federal para que isso seja feito, né? Para que tenha desse subsídio operacional para que as coisas aconteçam, para que não fique só no desejo. E eu vejo que você liderou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em determinado tempo, uma prática, e se eu não me engano, foi, na época, foi uma prática que era bastante incomum nos conselhos, que foi um centro de serviço compartilhados, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais dessa estrutura nos conselhos federais e por que ela pode otimizar e acelerar esse processo de governança e de efeito prático, de resultado na operação e também, naturalmente, na atividade finalística dos conselhos. Na prática, o que não tem dono não acontece. Então, quando a gente fala de governança e de gestão, os conselhos precisam considerar que dentro das suas estruturas eles vão precisar ter alguém, alguma unidade, alguma pessoa, algum núcleo que vai ser responsável por estruturar e por organizar essas práticas de governança e gestão. No caso específico do CAL, o CSC foi um dos instrumentos utilizados para poder viabilizar um ganho específico em relação à aplicação dessa prática de governança. O CSC, Centro de Serviço Compartilhado, funciona como uma consolidação de serviços que são prestados para vários interessados, né, de uma maneira estruturada e centralizada. Diversos órgãos e entes utilizam esse mesmo formato, e aqui eu posso citar mais próximos e que eu acompanhei recentemente. No estado de Minas Gerais, nós temos centros de serviços compartilhados para diversas frentes. Hoje, no governo federal, nós temos centros de serviços compartilhados funcionando para TI, para compras, para serviços. Então, nos conselhos, adotar essa prática pode, sem dúvidas, otimizar bastante energia e bastante esforço. O mais comum nas práticas relacionadas a centros de serviços compartilhados é você priorizar processos meio que são muito padronizados. Então você pega processos ali que são comuns a todo mundo e que podem ser realizados de uma forma mais estruturada, né, ali procedimental mesmo, e você junta esforço para poder colocar uma equipe dedicada para fazer isso para vários
regionais ao mesmo tempo, né? Então, você poderia fazer isso para práticas administrativas, de pessoal, até mesmo em nível, de alguma forma, contábil, por exemplo, mas talvez não necessariamente focado no serviço, às vezes focado nas soluções. Então, por exemplo, lá no CAL, a contratação de algum serviço de tecnologia é feita de forma centralizada. E aí, essa disponibilização do serviço é feita de acordo com a necessidade de cada ente. A forma de remuneração para esse serviço pode acontecer de várias formas, mas o mais comum é que seja feito um rateio, e esse rateio pode considerar o critério que fizer mais sentido para a estrutura ali do conselho, ou até mesmo um custeio direto. Tal serviço custa tanto, custa X, e você faz uma bilhetagem, né? Uma cobrança por consumo, né, em relação àquele serviço. Ainda que a contratação seja realizada de forma centralizada, o pagamento ali, efetivamente, ou a entrega daquele produto ou serviço para aquela unidade, para aquele regional, é feita ali de forma específica, pontual, com base no consumo, né? Então, é um exemplo de prática que mostra o potencial que há quando a gente consegue estruturar ações de forma colaborativa. Porque isso faz sentido no ambiente em que você consiga ter uma governança estruturada de forma conjunta. Obviamente que quem quer contratar, quem quer comprar, precisa ter uma maneira de indicar suas necessidades, de direcionar quais vão ser os resultados esperados com aquele conjunto de ações que vão ser realizadas. Então, o estabelecimento de uma governança para esse tipo de formato, por exemplo, é muito importante, e não há como você ter serviços compartilhados sem diálogo, sem conversa, sem definição coletiva de ações, né? Isso pode ser feito por meio de comitê, por meio de câmaras, por meio de estruturas dentro dos conselhos, das que fizerem mais sentido. Mas sem sombra de dúvidas, e aí voltando ao aspecto inicial que eu comentei, alguém precisa ser dono, né? Então, essas estruturas de governança, para passarem por um processo de amadurecimento ali e de definição com mais assertividade, precisam ter ali dentro, e eu considero que nos federais seria indispensável você ter uma unidade organizacional focada na atuação das práticas de governança. E, eventualmente, como a gente vê nas melhores práticas ali de conselhos que hoje têm um nível avançado ali de abordagem das práticas de governança, você ter dentro do federal unidades que apoiem os conselhos regionais a avançar nessas práticas também. Então, essa atuação tem dois níveis, né? A própria definição ali, o papel de governança do federal, pensando nele internamente e no conjunto, no sistema como um todo, e ao mesmo tempo o federal ali como forma de potencializar, de otimizar, de subsidiar que os regionais evoluam também nas suas práticas, né? Então, hoje eu considero que talvez seja um elemento essencial para viabilizar o que o TCU vem cobrando, o que a gente percebe como elemento precursor quando a gente fala de práticas de governança dentro da administração pública. Muito bom, Tiagão. Tiago, tem mais uma pergunta aqui para você, vendo aqui a sua experiência nessa área de tecnologia da informação. Além de tudo que você mencionou, como é que você percebe a importância da TI, ou até especificamente uma governança de TI nesse aspecto todo que envolve a parte de governança? Você já mencionou alguns elementos, mas da onde que tem aquela chave necessária que TI não é só infraestrutura, mas que é de fato um componente fundamental aí dentro da estratégia dos conselhos? Bom, quando a gente pensa em otimização de resultados, fazer isso hoje sem tecnologia eu diria, praticamente impossível ou extremamente dependente de raça, né? De esforço humano ali, sangue, suor e lágrimas, né? Então, a tecnologia ela tem um potencial de otimização de resultados muito grande, né? Se a gente for observar, por exemplo, aquele relatório recente que foi publicado, divulgado ali pela Casa Civil da Presidência da República, oriundo daquele grupo de trabalho interministerial, que buscou ali formas alternativas para poder dar encaminhamento para algumas das demandas que o TCU pontuou,
Eu tive acesso ao relatório por meio de uma solicitação que fiz à Casa Civil da Presidência da República, e um dos pontos que foi destacado lá no relatório reforçando o que o próprio TCU já colocou, é a necessidade de otimização de algumas práticas, como, por exemplo, a parte de transparência, você ter instrumentos tecnológicos que permitam que haja uma facilitação das práticas de transparência nos conselhos, ações similares ao que já existem em outras esferas de governo, como portais de compras, por exemplo. Você ter ali uma forma de você conseguir ter dados, informações da atuação dos conselhos, tanto para permitir a transparência, mas também para permitir a tomada de decisão baseada em evidência. Os conselhos têm muita dificuldade em direcionar suas decisões e otimizar, ter decisões mais assertivas, porque às vezes não estão estruturados tecnologicamente para conseguir ter informações tempestivas, informações assertivas, informações que permitam, de fato, que o gestor que está ali na frente atue com base em informações que te dão ali segurança de qual caminho seguir. Então, inevitavelmente, a tecnologia está ali permeando diversas ações, diversas das práticas que a gente vem conversando aqui. Então, hoje, a organização que não vê TI como ativo estratégico, como parte determinante da sua estratégia de atendimento das necessidades da sociedade, com certeza vai patinar, vai ter mais dificuldade de colocar em prática essas ações. TI exige investimentos, né? A gente sabe que toda solução tem um seu custo de viabilização, mas se a gente consegue fazer isso de uma maneira estruturada, de uma maneira madura, a gente percebe que os resultados, assim, indiscutivelmente justificam os investimentos a serem realizados. E aqui, esses investimentos precisam considerar tecnologia, propriamente dita, ali enquanto soluções de tecnologia, precisam considerar estruturas, e hoje a gente tem modelos dos mais diversos em relação a essas estruturas, inclusive as estruturas de governança, mas precisa considerar pessoas. Não se faz tecnologia sem gente, não se faz entrega de serviço ao cidadão sem pessoas. Então, é muito importante que a definição de estratégia hoje de atuação dos conselhos considere a tecnologia como um alavancador, mas que também, de forma alguma, se afaste ali da perspectiva de que as pessoas que sustentam as organizações. Então, esse caminho tem que ser traçado de uma forma conjunta, né? Eu sou atuante na área de tecnologia já há algum tempo, sempre na parte de governança de tecnologia, alguns momentos na parte de gestão também de tecnologia, mas a gente percebe claramente a diferença entre os processos que evoluem, considerando as pessoas que são responsáveis por aquelas ações, daqueles que consideram apenas a parte de recursos tecnológicos, eventualmente as normas, e você tem ali cenários muito bonitos no papel, mas que na prática não tem uma execução compatível com o que poderiam alcançar de verdade. Bem, Tiago, estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast. Gostei muito do nosso papo aqui. Ficaria aqui conversando muito mais tempo. Esse assunto de fato me encanta, e soluções e estruturas, que eu de fato acho que é o que faz a diferença, porque o que a gente percebe também muito fortemente é a descontinuidade. Ideias boas existem aos montes, ideias brilhantes existem aos montes, mas como não vem acompanhado de uma camada de governança, isso vai e volta. Aí entra outras mentes com outras ideias e há uma descontinuidade que no médio prazo é um dano muito grande aí para a administração pública. Então, antes da gente terminar, uma última pergunta aqui é: o que fazer para um conselho pequeno? Ele não tem desafios aí em termos até financeiros, de investimentos e tal. Como endereçar essa parte, como melhorar a sua estrutura de governança num cenário um pouco mais desafiador em termos de recursos? Bom, eu colocaria alguns pontos assim essenciais. E o primeiro deles, do meu ponto de vista, é o planejamento. Planejamento é o que vai viabilizar uma análise crítica do que é realmente importante para aquele conselho e vai permitir que a gente tenha um segundo aspecto que eu considero essencial, que é a priorização. Onde os recursos são limitados, a gente precisa
conseguir priorizar aquilo que é o mais relevante para o contexto de atuação do conselho. Então, a partir de um processo de elaboração de planejamento estruturado, em que eu consiga definir quais são os meus aspectos principais de atuação, onde são as minhas prioridades, eu consigo direcionar melhor os recursos e aí eu vou avançando um dia de cada vez. Para o conselho pequeno, não adianta querer abraçar o mundo, e eu diria que até para os grandes, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, você não consegue colocar ali frentes paralelas infinitas, né? Como a gente às vezes costuma falar na TI, né? Eu colocar 9 mulheres para poder tentar fazer um filho em um mês, não acontece, não viabiliza. Então tem coisas que eu preciso realmente de ter etapas ali, passos para serem realizados. Então quando eu consigo ter clareza dessa priorização, ter clareza de quais são ali as diretrizes da governança, onde que estão minhas prioridades, aí você consegue otimizar a sua alocação de recursos. Você consegue colocar esforço com um objetivo claro e aí você vai ter resultados. E aí, aproveitando, né, e trazendo um pouco do que você colocou na sua fala, a gente vê muito um receio quando se fala de governança nos conselhos, pensando que é algo que vai travar a atuação da gestão, né? Aquela gestão que está chegando, pensa, não, isso é tudo burocracia, isso é um negócio que atrapalha a gente a fazer o que precisa ser feito, quando na verdade a governança é a espinha dorsal para viabilizar que o plano daquela gestão aconteça de fato. Quando os conselhos são eleitos, eles trazem ali consigo um conjunto de ações e iniciativas que eles têm interesse em executar. Como você falou, né, a gente chega para fazer a gestão do conselho com várias ideias, mas o que vai realmente viabilizar que essas ideias virem resultado concreto é a capacidade de governança e gestão das organizações. Quando os conselhos estão bem estruturados, têm práticas sólidas de governança e de gestão, eles aumentam muito a capacidade de conseguir pegar aquelas ideias que chegaram no começo e sair no final de uma gestão com aquelas práticas em funcionamento, com aquilo rodando, né? Deixa de ser plano de gestão e vira relatório de entregas, né? Vira ali, de fato, um conjunto de ações que fizeram diferença na vida dos profissionais e na vida dos cidadãos, da sociedade que é impactada pela atuação daqueles profissionais. Então, investir nessas práticas de governança e de gestão, ela é o principal meio de facilitar, de aumentar as chances de que a gestão consiga, de fato, entregar os resultados que se propôs quando esteve ali, né, quando participou do pleito, quando foi eleita e optou por estar à frente ali da condução da gestão dos profissionais naquele período. Então, a gente tem diferenças, né, entre prazos e tempos e durações das gestões, mas a gente percebe um ciclo que se repete. Normalmente a gente vê um processo que no começo se questiona muito o que existe, se considera muito burocrático tudo que tem, e aí você tenta, vamos dizer assim, desviar dos entraves burocráticos de colocar as coisas para funcionar. E aí dá um momento que você percebe que isso não é viável. Não tem como. Dentro de uma autarquia federal, você tem ritos, tem processos, tem regramentos que você não pode seguir sem. E aí o tempo que sobra no final nem sempre é o suficiente para que você consiga rodar o ciclo necessário para que essas práticas de gestão aconteçam e o resultado seja entregue de forma adequada. Quanto mais a gente antecipa isso, se já no começo da gestão a gente entender que, olha, eu preciso cumprir determinados ritos, então vamos viabilizar que eles aconteçam da melhor forma possível. E você coloca isso para rodar, o seu tempo de gestão acontece com muito mais efetividade. Queria então já puxar um gancho, o primeiro curso aí no segundo semestre da Implanta, vamos ter um curso dedicado, específico sobre governança em conselhos profissionais com o professor Tiago. Então, vou pedir para a equipe deixar aqui na tela o acesso, tanto da inscrição do curso, como a grade toda completa de todos os nossos cursos. Digo isso porque, naturalmente, inicia-se com o Summit no segundo semestre, mas curso especificamente é o nosso curso de governança com o professor Tiago, que vem sendo bastante elogiado. Então, já fica o convite para todos para se inscreverem. Então, acessem também o nosso site com a grade dos nossos cursos. Vou pedir também para deixar aqui a inscrição e as informações para o nosso Summit. Inclusive, Tiago, vai ter um espaço no Summit que a gente está chamando de mentoria executiva, onde o conselho vai poder especificar
qualquer desafio, dor dentro do conselho, marcar um horário, um espaço dedicado, a gente vai direcionar especialistas para, de fato, ouvir e direcionar aí possibilidades para que ele possa avançar dentro da sua governança, da sua gestão. Tiago, então vamos para o bloco final aqui. Queria fazer a última pergunta, mas eu me recordo bastante do que você respondeu no nosso último encontro. Então, eu sei que nós vamos perguntar, eu vou te perguntar qual que é a maior dica ou a prioridade, se você tivesse que dar um conselho para um conselho profissional, qual seria ele? Eu lembro do seu conselho, que é um pouquinho mais de atenção e se dedicar às pessoas. Você já colocou isso, e é uma questão importante. A gente vê que esse é um assunto que requer uma atenção especial, mas nos dê outro elemento aí. Se você tivesse que dar um segundo conselho, qual seria esse? Bom, considerando que já há uma atenção com as pessoas ali, né, e que já há um cuidado da organização nesse sentido, eu acredito que é importante que haja um zelo, um cuidado institucional com esse entendimento do que são os interesses da sociedade e de como que a gente demonstra que esses resultados realmente estão sendo entregues. Hoje a gente, enquanto sociedade, sente muita falta de ver realmente ali o resultado, né, dos nossos impostos. A gente conseguir perceber que aquela atuação institucional está fazendo diferença no nosso dia a dia. Então, hoje eu diria assim, olha, foca em realmente conseguir ter instrumentos para captar ali quais são essas necessidades, o que é que a sociedade espera da atuação do conselho e em realmente deixar claro, prestar contas, dar transparência desses resultados que foram alcançados, das ações que realmente foram realizadas. Isso é realmente primordial e é muito importante que a gente não deixe de lado, né? E precisa estar atento a esses aspectos. Muito obrigado, Tiago. Queria te agradecer a segunda vez aqui no nosso podcast. Não será a última, tá? Você fique à vontade. Você tem portas abertas aqui com a gente. Obrigado. Gostei bastante do papo. Quer deixar mais uma sugestão de leitura? Alguma questão que você vê, algum mecanismo ou algum outro normativo que os colegas queiram se aprofundar? Fique à vontade e deixa aí, faça já suas falas finais aí para a gente partir para o encerramento. Vou pedir para os colegas também, fique à vontade de deixar suas redes sociais, mas vou pedir aqui para os colegas da comunicação para deixar para os nossos ouvintes aí também todas as suas redes. Bom, eu acredito que todos esses elementos que nós discutimos aqui hoje, né, o próprio IESGO, o Acórdão 309, são documentos que é importante que, no âmbito dos conselhos, se tenha conhecimento. Ainda que, por exemplo, como a gente comentou, o IESGO não tem uma aplicação direta hoje para os conselhos profissionais, a gente já sabe que provavelmente no ano que vem, no começo do ano, já deve sair a nova edição do IESGO e não há como ter certeza de que eventualmente isso não vai ser estendido para os conselhos regionais também. Então antecipar isso, já dar uma olhada, já conhecer um pouco do instrumento, eu entendo que é bem relevante e que está num timing legal para ser feito, porque dá tempo de internalizar ali algumas percepções, às vezes até mesmo de procurar ajuda, de procurar um entendimento ali em relação àquelas definições, para poder conseguir, na sequência, ir incorporando isso no dia a dia. Eu queria trazer como sugestão, e aqui pensando no fortalecimento de capacidades que as organizações precisam para poder avançar em temas como governança e gestão, existe um laboratório de inovação em gestão de pessoas dentro do Executivo Federal. Ele se chama LaboraGov. E lá na página dele, você joga no Google, é o primeiro resultado que aparece. Tem uma série de materiais que ajudam os gestores em atividades do seu dia a dia. Então ali a gente está falando, por exemplo, de planejamento de equipe, de fortalecimento de lideranças, de desenvolvimento de capacidades que vão ser fundamentais para permitir que a gente evolua nos processos de governança e de gestão. Então acredito que talvez tenham ali insights relevantes que podem ser aplicados com toda tranquilidade dentro da realidade dos conselhos, para que a gente destrave
Às vezes a gente está ali num processo de não saber para onde correr. Eu tenho muita coisa para resolver, pouco recurso, pouca capacidade institucional às vezes, e com alguns instrumentos, ferramentas técnicas, você consegue realmente potencializar a sua capacidade de avançar nesses resultados. Então, eu acredito que quem tiver a oportunidade de dar uma olhada vai se surpreender com o que tem de material lá. E, mais uma vez, quero agradecer aqui a disponibilidade. Esse é um espaço para um bate-papo extremamente qualificado, extremamente de alto nível, e que me deixa muito feliz da gente conseguir ir tornando um pouco desses assuntos que parecem complexos ao primeiro momento, mas práticos ali, mais fáceis para o dia a dia, e que a gente, quem sabe, consiga contribuir para que os conselhos estejam num novo patamar de governança e de gestão em muito pouco tempo, se tudo der certo, né? Minhas redes que eu uso hoje, a principal é o LinkedIn, Thiago Rosa Ribeiro. Então, quem quiser conversar, estou à disposição. Obrigado, Renato. Obrigado, Thiago. E para aqueles que queiram me acompanhar, vão me encontrar no LinkedIn e no Instagram, Renato M. Teixeira. Então, vamos para o encerramento, agradecendo mais uma vez o Thiago. Queria agradecer muito a nossa audiência, aos colegas que nos acompanharam. Um forte abraço e até a próxima para um novo episódio do Conexão Implanta. Valeu!